pessoal, hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. Então, aqui nós temos duas delas. A causal, que o nome já está dizendo, que expressa causa, não é? Então, temos aqui um exemplo. Que causa? De que causa ele está falando? O motivo de alguma coisa ter acontecido, tá bom? O porquê de alguma coisa. Ó, veja esse exemplo aqui. Primeiro exemplo. Segundo, terceiro e quarto. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Passou a usar óculos porque não enxergava bem. Qual foi a causa dessa pessoa passar a usar óculos? Muito bem. Porque não enxergava bem. Então, essa oração todinha, a oração é o Pai Nosso, Ave Maria. Em português, a oração é a frase que tem verbo, tá bom? Então, veja só. Aqui nós temos o verbo passar e usar. E aqui nós temos o verbo enxergar, tá bom? Então, antes da conjunção, primeira oração, oração principal. E com a conjunção inicia-se a oração subordinada, tá bom? E como vocês viram no nosso conteúdo, uma das conjunções causais, né, que a gente já estudou, é o porquê. Também tem o visto que, também tem o já que, também tem uma vez que, tá bom? E só o que também pode ser conjunção, tá bom? Então vamos ver o próximo exemplo. O desmatamento aumentava, visto que o homem coloca os seus interesses industriais em primeiro lugar. Onde é que está a causa aí? Dessa vez, ó, veja só. Ó, o desmatamento aumenta. Por que causa? Por que o desmatamento está aumentando? Visto que, olha a conjunção mais chique do que o porquê, quando você quiser usar em sua redação, para deixar ela mais bem elaborada, você pode trocar o visto que pelo porquê, tá bom? Então, visto que o homem coloca seus interesses industriais em primeiro lugar. Então, isso tudo é a causa do desmatamento aumentando. E quem iniciou essa causa foi a conjunção causal, tá bom? Então, geralmente eu posso trocar uma conjunção causal por outra e vai permanecer o sentido, né, a coesão, a coerência textual da frase. Agora, se eu trocar uma causal por uma condicional, aí vai mudar o sentido e aí pode não ficar com coerência nem coesão, tá certo? Então, vamos ver agora. Deu para entender que a causal indica a causa, o porquê de alguma coisa, não é? E que ela se inicia com as conjunções causais, não é isso? E a condicional já está dizendo, expressa uma condição. Alguém só faz uma coisa se fizer outra, tá bom? Ou exemplo aqui. O menino iria para a cidade, mas tinha uma condição para poder ir para a cidade. Desde que ele estudasse, fosse para lá para estudar. Então, desde que é uma conjunção condicional, tá bom? E desde que estudasse é a oração subordinada adverbial condicional, tá bom? Oração, a frase inteira, tem ver. Outro exemplo aqui. Se a mais famosa, ó, a conjunção mais famosa é o se. Ah, se isso fosse assim, aconteceria isso. A conjunção mais famosa é o se. Se houvesse maior conscientização ambiental, o desmatamento diminuiria. Qual seria a condição para o desmatamento diminuir? Haver uma maior conscientização ambiental. Tá certo? Nesse caso, nesse caso aqui, a oração subordinada veio no começo, não é? A oração principal, o desmatamento diminuiria com que condição? Se houvesse maior conscientização. Então, essa é a oração condicional. Tá bom? Então, nós estudamos essas duas. E no próximo vídeo, nós vamos estudar mais 2 ou 3, tá certo?